Mateus capítulo 7, versículo 13, diz assim: Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Aqui, nós vemos Jesus mostrar para nós que só há dois caminhos em toda a nossa vida. Um caminho fácil, que nos leva à condenação, e um caminho árduo, mas que nos dá a salvação. É interessante percebermos também como ele enfatiza qual é o grupo que faz parte de cada caminho. Obviamente, o grupo que vai para o caminho fácil é o maior, porque é o que as pessoas querem. As pessoas só jogam no easy, no modo fácil, naquela maneira mais fácil de viver. E ali é onde nós temos o maior grupo. Mas perceba que esse não é o caminho que Jesus mais valoriza, que ele ensina a ser o mais importante. Eu lembro que logo quando eu estava conhecendo as doutrinas da graça, mais sobre a teologia reformada, aprofundando a minha fé no Senhor, uma parente minha, uma pessoa da minha família, chegou para questionar por que eu não gostava de ouvir um pregador muito famoso no meio evangélico, mas que eu dizia ser um pregador de uma teologia neopentecostal, uma teologia da prosperidade, e que não falava o que era a palavra de Deus. E o argumento que ela usou para me questionar foi: como é que você diz que esse homem não fala o que é a palavra do Senhor, se a igreja dele está tão cheia? Se o ministério dele é tão grande? Mas perceba, existe um pouco de raciocínio lógico ali, né? É aquela ideia envolvida de que, olha, está dando certo. Isso está ligado ao nosso pragmatismo, aquela nossa maneira de olhar para as coisas e pensar: o que dá certo é o que é certo, o que cresce é o que é saudável. Mas nós já aprendemos bastante que nem sempre aquilo que cresce é saudável, às vezes é um tumor. Nem sempre aquilo que cresce, cresce porque é certo, às vezes cresce justamente porque é o caminho mais fácil ainda que errado. E o que eu falei para essa minha parente foi justamente isso: olha, eu entendo o que você quer dizer, mas perceba que a palavra do Senhor já vai contra até mesmo essa sua maneira de pensar. Jesus nos mostra que o caminho fácil é o caminho que tem mais gente. Jesus nos diz que poucos são os que realmente querem ouvi-lo. E nós percebemos que as pessoas querem simplesmente mestres, pastores, mensagens, igrejas que falem o que elas querem ouvir, que falem aquilo que deixa elas confortáveis, que deixa elas acomodadas, que faz com que elas saiam do culto satisfeitas. Eu ouvi coisas que me deixaram mais feliz, que me deixaram mais alegre, confiantes na minha vida. Mas Jesus vai nos mostrar que o número de pessoas que seguem um caminho não é o que deve determinar qual caminho nós devemos seguir. Ele nos mostra aqui que só há dois caminhos na vida. Não existe um terceiro intermediário. Ou você está em um caminho, ou você está no outro. É aquela velha imagem do muro. Você não tem um lado do diabo, um lado de Deus e um muro como uma área neutra. O muro já é do diabo. O que você chama de neutro, na verdade, já é uma decisão, já é um caminho. E é justamente esse caminho largo que leva para a condenação. Só há dois caminhos na vida: um estreito que leva para a salvação e um largo, fácil, que leva para a condenação. E Jesus começa a enfatizar justamente esse caminho fácil da condenação. Você já percebeu como em tudo as pessoas querem as coisas mais fáceis?
Isso não é só quando elas se tornam adultas, é com crianças. Você vai ensinar algo para a criança, ela quer sempre aquela coisa mais fácil. E quando você tenta ensinar uma nova coisa que tira ela da zona de conforto, dificilmente a criança gosta de aprender isso. Ela quer permanecer naquilo que ela já sabe fazer, que é fácil para ela. Porque nós não gostamos de esforço. E isso é algo que nós vemos, não só espiritualmente falando, nós vemos como um todo. Nós podemos olhar até mesmo para a saúde do nosso país. Como as pessoas estão acomodadas, sem se importar com a sua saúde, sem se importar com fazer um exercício físico, com se alimentar de forma saudável. Todas as vezes é o caminho mais fácil que elas acabam escolhendo. É o caminho do fast food. Por quê? Porque é mais rápido, é mais fácil do que ir lá e preparar todo o almoço, tudo certinho. É o caminho que não faz exercício. Por quê? Não, porque a vida já é muito difícil, eu não tenho tempo para isso. É o caminho que escolhe o jeitinho brasileiro, aquele jeitinho que as coisas acontecem, ainda que não seja assim a melhor maneira, mas faz acontecer. Porque o que nós queremos é apenas o resultado. O que nós queremos é o atalho. É o atalho. As pessoas não querem se esforçar, elas querem apenas o resultado, receber. E numa geração onde até existe inteligência artificial, onde basta você digitar num site, eu quero um trabalho que faça isso, isso e isso, e ele cria para você em segundos, a nossa sociedade não sabe mais o que é se esforçar e tentar criar algo que veio do suor do seu próprio trabalho. É isso que nós estamos ensinando para as nossas crianças, é isso que nós fazemos com a nossa própria vida. Nós não gostamos do caminho difícil, queremos tudo entregue em nossas mãos, nós não queremos mais pescar, queremos apenas receber o peixe, é ou não é? Quantos são os que estão realmente buscando se capacitar e se dedicar mais? E se isso é assim em relação à vida, às coisas comuns do dia a dia, que dirá com relação às coisas espirituais e de Deus? Essa minha parente me chamou a atenção para um ministério de um pastor evangélico, de um ministério supostamente bíblico na visão dela, mas que, como eu falei, não era. Falava apenas do que as pessoas queriam ouvir e por isso tinha muitos números. Mas não é somente numa igreja evangélica assim que você vê várias pessoas envolvidas e poderia então, de uma forma pragmática, olhando apenas para o que dá certo, dizer, está vendo? É certo. Você pode ver isso em outras religiões. Você pode olhar para o catolicismo, que não é a mesma coisa de ser cristão. Pode até usar o nome, mas há uma distinção enorme entre você ser cristão de verdade e você ser um católico, que crê que a salvação não é somente pela fé, ela é fé mais obras, que você tem mérito na sua salvação. Existe uma divisão enorme aqui. Martinho Lutero, por exemplo, dizia que a justificação somente pela fé, a crença que nós somos salvos apenas pela fé, sem nenhum mérito em nós, ela é tão fundamental que ela é aquela doutrina pela qual a igreja fica de pé ou cai. Não foi por causa da intercessão dos santos, do papel de Maria, ou as imagens que houve a separação entre igreja protestante e igreja católica. Sim, essas coisas também têm seus erros, certo? Mas o ponto mais primordial é como as pessoas na igreja católica olham para a salvação como resultado de seus méritos e não somente de uma fé que nos faz alcançar a graça que nos foi dada. Uma fé que até mesmo essa fé é resultado da ação de Deus em nós e não da nossa qualidade e da nossa inteligência. Então ali na igreja católica nós já vemos inúmeras pessoas, muitas pessoas, mas nós não vemos o caminho estreito que o Senhor Jesus nos chama a perceber. Mas não é só ali. Você pode olhar para outras religiões, você pode olhar para o hinduísmo, o budismo e até mesmo para o Islã. Quando você olha para isso, você percebe que há muitos números ali. Mas por quê? Quer dizer que então é verdadeiro? É verdadeiro porque tem muitas pessoas ali? Não.
O que nós temos é, mais uma vez, as pessoas, não só no que diz respeito à sua vida física, sua vida intelectual, sua vida financeira, ou qualquer outro aspecto dela, mas também na vida espiritual, as pessoas escolhendo o caminho mais fácil, escolhendo o caminho que não percebe qual é a forma de encontrarmos a salvação. Você pode talvez olhar e dizer, mas Saul, como é que uma religião como a do Islã, como é que uma religião como a do hinduísmo, como a do budismo, como a Igreja Católica, é um caminho mais fácil? É mais fácil, sabe por quê? Porque ainda que exija muitas ações, não exige a ação mais difícil de todas, que é você negar a si mesmo, negar os seus próprios méritos, se humilhar e reconhecer: eu não tenho nenhum mérito na minha salvação. Eu estou perdido e condenado se for pelas minhas próprias obras, porque eu não sou uma pessoa boa. Essas religiões não exigem que você faça isso. Elas exigem que você se mostre uma pessoa boa, que você conquiste a sua salvação fazendo tanta coisa boa que você comece a acreditar que é alguém bom. Não é o caminho difícil do reconhecer que nós não somos nada, do negar a nós mesmos. São religiões que crescem, são caminhos largos, porque são fáceis. É isso que as pessoas querem. Mas, meus irmãos, esse não é o caminho correto. Jesus nos mostra que só há dois caminhos. E o caminho largo, fácil, aquele que nós acessamos pela porta larga, fácil de passar, é o caminho que nos leva à perdição, que nos leva à condenação. E é interessante como, quando nós falamos da questão dos dois caminhos e pensamos nos seus dois destinos, céu e inferno, salvação e condenação, as pessoas são rápidas, muitas vezes, em crer na existência de um céu e na existência de uma salvação, mas são muito poucos os que creem na existência de um inferno e na existência de uma condenação. Eu lembro quando eu era adolescente, conversando com amigos, e eles dizendo ali para mim como eles não criam no inferno. Criam no céu, porque Deus é bom, então Deus vai dar o céu, mas não criam no inferno, porque Deus é bom, então Ele não vai dar o inferno. Eu digo, mas é possível alguém mentiroso ser bom? Não. Então, dos dois, um. Ou você acredita que existe o inferno, ou você acredita que Deus não é bom, porque Deus em sua palavra diz que existe o inferno. Deus em sua palavra diz que existe um local de condenação. Deus em sua palavra diz que condenará aqueles que quebraram a sua lei. Então, dos dois, um. Ou você vai dizer que Deus é mentiroso, e portanto Ele não é bom, ou você vai crer que existe um inferno, e que Deus ainda é bom. Porque o Deus bom é o mesmo Deus que é justo. A justiça não anula a bondade, ela é uma expressão natural da bondade. Deus é perfeito em seus atributos. Ele não é apenas bondoso, Ele não é apenas amor, Ele não é só graça e misericórdia, Ele também é justiça. E nós queremos que um justo juiz faça justiça. Se alguém entrasse na sua casa e de alguma maneira matasse sua família, e você fosse capaz de pegar essa pessoa e levar a um juiz, o que você esperaria que um bom juiz fizesse com essa pessoa? Que ele a condenasse. Porque um justo juiz não pode olhar para essa pessoa e dizer: eu sei que você quebrou essa lei, mas eu sou bom, por isso você está perdoado. Não, ele tem que punir o culpado. Por isso que nós cremos na existência de um inferno. Primeiro, porque o Senhor falou em sua palavra, e o Senhor não é homem para que minta. E segundo, porque isso é natural, uma expressão natural e necessária da bondade de Deus e da justiça de Deus, que pune o culpado. É bem verdade que nós temos a nossa salvação, e nós vamos entender mais sobre ela quando olharmos para o outro caminho, o caminho estreito. Mas Deus, como um justo juiz, Ele precisa punir o culpado.
E o próprio Jesus falou sobre o inferno, muito mais do que ele falou sobre vários assuntos. E ele falou ao ponto de dizer que o inferno era um local tão ruim, que as palavras dele foram as seguintes, lá em Marcos capítulo 9, 43. E se a sua mão leva você a tropeçar, corte-a, pois é melhor você entrar aleijado na vida, do que tendo as duas mãos, ir para um inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se o seu pé leva você a tropeçar, corte-o, pois é melhor você entrar na vida aleijado, do que tendo os dois pés, ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um só olho, do que tendo os dois, ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Você já pensou na dor de cortar uma mão fora, de cortar um pé fora, de arrancar um olho? Você já pensou quão terrível deve ser uma dor como essa? E eis que Jesus está dizendo, é melhor você fazer tudo isso, do que você permanecer com seu olho, com seu pé e com sua mão, e ser lançado no inferno, onde não morre o verme, nem o fogo se apaga. O inferno é descrito como um local de condenação eterna, sem fim, muito maior do que qualquer dor que nós podemos experimentar nessa vida. E entenda, isso aqui não é uma questão de, nossa, o pregador enfatizando o inferno, mas de Jesus. Jesus está falando aqui. É Jesus que está enfatizando que sim, nós temos que olhar para a beleza da graça, e nós faremos isso com mais nitidez no segundo caminho, mas nós precisamos também perceber quão terrível é esse caminho largo que nos leva para a condenação do inferno. Não é um local que nós deveríamos sequer cogitar. Há outras pessoas da minha família com quem nós já conversamos, eu, a Raíssa, minha esposa, e a pessoa disse assim, olha, se eu tiver que ir para o inferno, tudo bem, eu vou. Eu digo, você não entende. Você não entende o que você está falando. Porque se você soubesse o que realmente significa isso, você estaria desesperado, procurando salvação. O Senhor Jesus nos mostra que esse caminho fácil, ele nos leva para essa condenação terrível, para essa condenação eterna. Que caminho você tem escolhido em sua vida? A nossa sociedade é a sociedade do faça o que o seu coração quiser, o que o seu coração desejar, faça aquilo que deixa você mais feliz. A nossa sociedade, a nossa geração, e entenda a geração, eu não falo aqui de idades, mas a época em que nós estamos vivendo, ela é a época do mertiolate no arde, né? As pessoas não se preocupam mais em se alimentar bem, qualquer coisa serve, ninguém se preocupa com se exercitar, ninguém se preocupa mais de usar a mente para a glória de Deus. Para que eu vou ler um livro, se eu posso escolher o caminho mais fácil de assistir algo? Para que eu vou estudar para conseguir um baita trabalho, se eu posso simplesmente fazer um trabalhinho aqui qualquer? As pessoas querem sempre o caminho mais fácil. E até quando aparentemente escolhem um caminho mais difícil, é porque no final elas esperam algo fácil. É tudo em busca do fácil. A nossa sociedade tem vivido tanto nessa filosofia, que nós temos visto um desvirtuamento de tanta coisa, que a fé judaico-cristã, a fé baseada na Escritura, eu vou trocar essa palavra fé, a moral é mais adequada. A moral baseada no ensino das Escrituras está cada dia mais perdida. As pessoas não mais querem saber se é certo ou errado homem se deitar com homem, mulher se deitar com mulher. O que importa é fazer o que quer.
E se esse é o caminho mais fácil, então é por ele que vai. As pessoas não querem mais saber se drogas fazem mal. Se traz diversão, é o que vai ser escolhido. As pessoas não querem mais saber se casamento é algo que não deve se dissolver. Se é mais fácil a gente terminar porque nenhum dos dois está gostando mais do outro, por que continuar no difícil? É tudo assim, tudo focado no fácil, nos meus prazeres, nos meus desejos, no que importa para mim. É uma sociedade que não mais valoriza o compromisso, que não sabe mais a importância de escolher o caminho difícil. E é essa sociedade que, se entregando a esse caminho fácil, cairá na condenação. Esse é um desses dois caminhos que existe. É o caminho fácil, que leva a uma destruição terrível. E não difícil, mas basicamente impossível de se suportar. Não trilhe por esse caminho. Esse não é o único caminho. O único caminho não é o que você quer, não é o que você acha mais fácil. Tem um outro caminho que é muito melhor. E esse segundo caminho é o caminho difícil, mas é o caminho que leva à salvação. Há dois caminhos: o caminho fácil que leva à condenação e o difícil que leva à salvação. O Antigo Testamento já falava sobre essa questão de dois caminhos. Um que levava à morte e outro que levava à vida. Isso não é algo novo que Jesus está trazendo, até porque o que Jesus faz não é trazer algo novo. Ele está explicando o que já era ensinado na palavra. E então, trazendo para nós aqui, qual é o único caminho que vale a pena ser trilhado. É o caminho que nós observamos ser o que a estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Esse é o caminho difícil, mas é o caminho que nos leva à salvação. Sabe por quê? Porque nos leva a Jesus. E Jesus é a salvação. Jesus é a vida. E não somente isso, Jesus é a porta e Jesus é o caminho. Ele é tanto o nosso objetivo final, como Ele é o que nós trilhamos para chegar lá. Jesus disse em João 10, versículo 9: Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. Nós, como ovelhas, passando por Cristo, bom pastor, chegamos a pastos verdejantes, onde nós encontramos segurança, alimento, salvação, alegria, sob os cuidados do nosso bom pastor. Jesus não disse apenas isso, Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Não temos vários caminhos que levam a Roma, que levam a essa Roma chamada Jesus. Não temos vários caminhos até Ele, temos apenas um caminho. Não temos vários caminhos até a salvação, temos apenas um caminho, que é o próprio Jesus. Não temos várias religiões que levam a Deus, temos apenas Jesus. Não temos várias maneiras de encontrarmos a nossa salvação, pelos nossos méritos, por fazermos boas obras, por sermos pessoas legais, por reencarnarmos até melhorarmos. Não, só há um caminho: Jesus. Ele não disse eu sou um caminho, Ele disse eu sou o caminho. Ele não disse eu sou uma porta, Ele disse eu sou a porta. Jesus é o único caminho, é a única porta para nós encontrarmos a verdadeira salvação. E o que significa seguir por essa porta que é apertada, estreita, por esse caminho que é apertado? O que significa isso na prática? Significa o não viver conforme o nosso próprio coração? Significa o não viver conforme os nossos próprios desejos, que nos levam sempre para o lado mais fácil, que se distancia para longe de Deus, ao invés de nos trazer cada dia mais para perto dele?
Seguir o caminho apertado, passar pela porta estreita, significa viver com Jesus, por Jesus. Afinal, Ele é a porta, Ele é o caminho. Isso significa viver conforme a vontade dEle. O que é que nós lemos no momento de confissão? Jesus disse: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Se nós amamos a Jesus, nós amamos fazer a sua vontade. Nós amamos viver conforme aquilo que Ele se agrada, porque Ele morreu por nós. Mas Ele não morreu por nós para que nós vivamos para nós mesmos, mas para Ele, que por nós morreu e ressuscitou. Quando você passa pela porta, você não está passando pela porta para agora continuar fazendo o que você fazia antes em um outro local. O passar pela porta é o morrer para si mesmo, para então viver para Deus. Para viver conforme a vontade de Deus, encontrando nele a alegria da verdadeira salvação. Só que esse nem sempre é o caminho mais fácil, não é? Olha o que é que Jesus diz lá em Mateus 16, versículo 24. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Perceba, não é fácil negar a nós mesmos. Esse é o caminho estreito de Jesus. É por isso que eu falei que, por mais que essas religiões que eu citei tenham várias formas de asceticismo, de negação da própria carne, dos seus desejos e de disciplinas, elas não têm a maior disciplina de todas, que é esse negar a si mesmo, reconhecendo que você não é capaz de se salvar e que só há salvação debaixo de um nome: Jesus. É só nele que nós encontramos essa salvação. E nós só encontramos essa salvação quando nós desistimos de nos salvar por nós mesmos. Quando nós desistimos da nossa vida, de tentar mantê-la pela nossa própria força. Quando nós perdemos a vida para nós mesmos, entregando ela nas mãos daquele que é o único que pode mantê-la. Nós não conseguiremos manter a vida em nossas mãos, porque as nossas mãos são vacilantes, trêmulas. Cairemos para a condenação nesse caminho fácil. Mas quando nós desistimos de manter as vidas em nossas mãos e entregamos a nossa vida nas mãos daquele poderoso Senhor, de braços firmes e poderosos, que diz que ninguém pode arrebatar suas ovelhas de suas mãos, então ali nós encontramos segurança, nós encontramos proteção, nós encontramos salvação em Jesus. E somente em Jesus, quando desistimos de seguir o nosso caminho fácil de viver conforme as nossas próprias forças e morremos para nós mesmos, é que nós encontramos vida naquele que é a porta, naquele que é o caminho, naquele que é a vida. É nesse caminho que é árduo que nós encontramos as mais doces promessas. E entenda, talvez você não goste de ouvir isso. Até nas igrejas as pessoas não querem mais ouvir sobre isso. Por isso que as igrejas que estão lotadas por aí são as que falam do caminho fácil, supostamente chamando ele de caminho estreito. Mas é um caminho muito fácil que eles apresentam. É o caminho do: olha, Jesus aceita você do jeito que você é, para que você continue do jeito que você é. Então venha, do jeito que você é. Não precisa mudar. Jesus ama a todos. Mas entenda, Jesus nos aceita do jeito que somos? Sim, você não tem que ficar perfeito para ir até Jesus. Mas Ele não aceita você para que você continue do jeito que é, mas para que você seja conforme Ele é. Uma versão muito melhor de si mesmo. Uma versão que se parece cada dia mais com o Filho e que, portanto, experimenta cada dia mais do amor do Pai.
Esse é o caminho que Jesus nos chama a seguir. É o caminho que não vai no conforto, no ar-condicionado de boa. É o caminho que carrega a cruz, que vai atrás de Jesus. Porque Ele deu o exemplo. Ele abriu as portas para a nossa salvação. E somente nele, porque Ele cumpriu a lei de Deus perfeitamente. E declarou essa justiça como nossa. E porque Ele morreu na cruz, tendo recebido os nossos pecados como declarados como dele, é que nós encontramos perdão e justiça que nos salva. É só ao trilhar esse caminho estreito que nós encontramos isso. E essa é a palavra do Evangelho que é pregada agora para você, mas que sempre foi a palavra pregada pelos discípulos de Jesus. Não é a palavra fácil. Olha só o que é dito lá em Atos capítulo 14, versículo 21, quando Paulo e Barnabé estavam pregando do testemunho do Senhor para as pessoas. É dito que, tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Não é um caminho fácil, é árduo, é árduo. Só que isso espanta as pessoas. E é natural, as pessoas querem o fácil. Elas querem o fácil. Somente aquelas pessoas que realmente reconhecem o quanto vale a pena buscar a Cristo, é que entendem que mesmo que o caminho seja difícil, Ele é o único caminho que vale a pena ser trilhado. E nós vemos isso acontecer na história dos discípulos. Após ter feito um dos discursos mais memoráveis, conforme nós encontramos lá em João 6, Jesus falando sobre como Ele era o pão da vida, e como somente os que vêm a Ele por consentimento de seu Pai encontram salvação, encontra reações adversas de seus ouvintes. Olha só o que é dito lá em João capítulo 6, versículo 60. Abra aí comigo, João capítulo 6, versículo 60. Aqui nós vemos o como essa aversão ao caminho difícil não é somente de hoje, é daquela época já, sempre foi. Em João capítulo 6, versículo 60 está escrito: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: isso escandaliza vocês? Que acontecerá então, se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e vida. Mas há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu: por causa disto é que falei para vocês, que ninguém poderá vir a mim, se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12, será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Para onde iremos? Que outro caminho nós poderíamos seguir? Só há um caminho que leva à vida eterna. Só há um caminho que nos leva a Deus. Esse caminho é Jesus. Esse caminho é andar em conformidade com a palavra de Deus, com a vontade do Senhor. Esse caminho nem sempre é o mais fácil. Na verdade, ele é o mais difícil.
mas é um caminho que nós não trilhamos sozinhos. Carregamos a nossa cruz, seguindo os passos do Mestre, mas Ele carrega conosco. Ele é aquele que nos capacita. Seguir a Jesus não é fácil, é árduo. Não é um parquinho de diversões, como as pessoas têm pregado o Evangelho por aí. É uma negação de nós mesmos, é um tomar a cruz. É difícil, mas não é algo que enfrentamos sozinhos. Você não está sozinho ao trilhar esse caminho. Jesus vai com você. E você precisa ter em mente que essas palavras que nós ouvimos aqui, tão duras, sobre os únicos dois caminhos, e como o caminho fácil, poxa, a gente queria o caminho fácil, não é? Como o caminho fácil é o que leva à condenação. São palavras ditas logo depois de um bálsamo para a nossa alma, de um refrigério para o nosso coração, que é o que nós meditamos no último sermão que fizemos aqui sobre o Sermão do Monte. Versículo 7, olha aí, Mateus 7, versículo 7, versículos anteriores ao que nós estamos meditando. Diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate, a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês, que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Essas palavras aparentemente tão duras sobre esses dois caminhos e sobre como nós somos chamados a nos desafiarmos e enfrentarmos esse caminho difícil. Essas palavras duras são seguem a esse bálsamo, a esse refrigério, a essa alegria de sabermos que nós não faremos isso pelos nossos méritos. Porque talvez você olhe para tudo isso e diga: mas Saul, isso não é totalmente contrário à salvação pela graça? Eu sou salvo por seguir o caminho difícil? Eu sou salvo pela minha disciplina e disposição de ir por ali? A Bíblia não se contradiz. Uma coisa não está contradizendo a outra. Você só é salvo passando por essa porta estreita, por esse caminho apertado. Mas se você está passando por essa porta e seguindo por esse caminho, é porque o bom pastor foi lá e resgatou a ovelha que estava perdida fora de seus apriscos. Ele trouxe essa ovelha perdida, que estava quase morta ali. Ele fez com que ela ganhasse a vida, ela se recuperasse. Ele passou essa ovelha pela porta estreita. Não foi a ovelha que passou pelas próprias forças, foi o bom pastor que a trouxe em seus braços. Ele que leva essa ovelha pelos seus caminhos e a mantém firme ali. É totalmente pela graça, porque é totalmente pelas forças de Jesus. Você não tem força para carregar nem sua própria cruz, nem uma cruz de pingente no seu cordão. É Jesus que capacita você. É Jesus que é o dono da sua vida e da sua salvação. Ele é o bom pastor que salvou você, ovelha perdida. Ele lhe trouxe das trevas para a luz. Você que estava perdido foi resgatado, não pelas suas forças, não porque você é bom em localização e achou o caminho de volta para o aprisco, não porque você fez uma dieta e passou pela porta estreita, não porque você se preparou e correu a maratona pelo caminho apertado. Tudo porque o bom pastor enfrentou todas as dores por você. É tudo mérito de Cristo. Então, não escolha o caminho fácil. Ele leva para a condenação. Ele pode ser mais fácil, ele pode ser mais largo, mas ele leva à condenação. Clame ao Senhor, ao bom pastor. Ele tem você em suas mãos. E é Ele que garante que você, passando pela porta, continua nesse caminho. Apertado sim, mas que leva a grandeza de Deus e das promessas que Ele nos fez. Não há como terminar uma meditação nesse texto
sem olhar para aquele que por muito tempo foi o segundo livro mais vendido de todos. Se a Bíblia tem esse lugar, não temos como olhar para esse texto e esquecer daquele que foi o segundo livro mais vendido de todos. O Peregrino, de John Bunyan, que se você não leu ainda, você precisa ler. Nessa alegoria que Bunyan faz sobre como é a jornada cristã, ele fala sobre essa porta estreita, ele fala sobre esse caminho apertado e difícil, e ele faz isso de uma maneira muito bela. E é por isso que eu quero contar aqui com você, com a sua atenção, para acompanhar enquanto eu leio pequenos trechos, saltados aqui do livro, mas que mostram para nós quão belo é o caminho que nós seguimos, ainda que difícil, e como o Senhor está conosco em todo ele. No começo da obra, nós vemos que Cristão, o personagem principal, ele começa a ler um livro. E nesse livro ele percebe como ele estava condenado e sem esperança. Ele se desespera. E então Bunyan escreve: quando Cristão caminhava pelos campos, estava lendo o seu livro conforme seu costume, e ficou muito angustiado. Ao ler, proferiu impetuosamente uma exclamação, como fizera antes: o que farei para ser salvo? Vi também que ele olhava para um lado e o outro lado, como se quisesse correr, mas ficou parado, pois conforme percebi, não sabia em que direção ir. Então, eis que um homem chamado Evangelista veio ao encontro dele e perguntou-lhe: por que você chora? Cristão respondeu: Senhor, entendo por este livro em minhas mãos que estou condenado a morrer e depois disso comparecer no juízo. Eu acho que não estou disposto a morrer, nem preparado para o juízo. Evangelista falou-lhe: por que não se encontra disposto a morrer, visto que esta vida está cercada de tantos males? O homem respondeu: porque temo este fardo em minhas costas. Temo que este fardo em minhas costas me fará cair no abismo mais profundo que a sepultura. Disse o evangelista: se essa é a sua condição, por que você está parado? Ele respondeu: porque não sei aonde ir. Evangelista deu-lhe um pergaminho no qual estava escrito: fugi da ira vindoura. O homem leu o pergaminho e, olhando atentamente para o evangelista, indagou: para onde eu tenho de fugir? Evangelista respondeu, apontando a um vasto campo: você está vendo aquela porta estreita lá adiante? Ele respondeu: não. Evangelista perguntou-lhe em seguida: está vendo aquela luz brilhante bem adiante? Acho que vejo. Evangelista disse: mantenha em vista aquela luz e vá diretamente para ela. Ali você verá a porta estreita. Batendo nela, alguém lhe dirá o que fazer. Então, Cristão começou a correr. No caminho, Cristão encontrou Vacilante, um homem que decidiu ir com ele pelo caminho ao ouvir sobre as promessas que seriam alcançadas em seu fim. Mas enquanto caminhavam, se descuidaram e caíram no pântano do desânimo. Ali, revolveram-se por um tempo, ficando bastante sujos com lama. E Cristão, por causa do fardo às costas, começou a afundar. Vacilante disse: ah, vizinho Cristão, onde você está agora? E ele respondeu: de fato não sei. Diante disso, Vacilante começou a sentir-se ofendido e zangado. Dirigiu-se a seu companheiro: esta é a felicidade sobre a qual você esteve me falando todo esse tempo? Se nos sobrevém tamanha infelicidade logo no início do caminho, o que podemos esperar entre este ponto e o fim da viagem? Que eu possa sair com vida deste lamaçal, e em meu lugar você possua sozinho o país esplêndido. Nisto, ele fez 1 ou 2 esforços desesperados e saiu do pântano pelo lado que ficava mais perto de sua própria casa. Então foi-se embora e Cristão não o viu mais.
Mas graças à providência, um homem chamado Auxílio apareceu e salvou o cristão. Então o cristão perguntou: Senhor, por que não consertam este lugar, visto que por aqui passa o caminho que vem da cidade da destruição e conduz à porta estreita, para que os pobres viajantes atravessem com maior segurança? Ele me disse: esse pântano lamacento é o lugar que não pode ser consertado, porque aqui descem de contínuo a escória e a sujeira que acompanham a condenação do pecado. Por isso é chamado de pântano do desânimo, pois logo que o pecador é despertado da sua condição de perdido, surgem em sua alma muitos temores, dúvidas, apreensões de desânimo, todos os quais se ajuntam e se depositam aqui. E isso explica a podridão do terreno. Na verdade, existem, por ordem do legislador, certas pedras boas e firmes, colocadas pelo meio do pântano. Entretanto, nas ocasiões em que o lugar descarrega a sujeira, quando faz em reação à mudança do tempo, essas pedras são quase invisíveis, ou se visíveis, os homens, por uma questão de desequilíbrio mental, pisam fora. Então, ficam atolados em seu propósito, apesar de as pedras estarem lá. Mas o terreno é firme, depois que alguém entra pela porta estreita. Após isso, cristão voltou a seguir seu caminho, mas ele acabou se encontrando com o sábio segundo mundo. Sábio segundo mundo perguntou: quem lhe mandou seguir este caminho para se livrar-se do fardo? Cristão respondeu: um homem que me pareceu ser uma pessoa nobre, digna de honra. Lembro-me que se chama Evangelista. Sábio segundo mundo disse: maldito seja ele pelo conselho que ele lhe deu. Não existe no mundo nenhum caminho mais perigoso e mais problemático do que esse que ele lhe ensinou. Logo você descobrirá isso, caso se deixe guiar pelo conselho de Evangelista. Pelo que percebo, você já experimentou alguma dificuldade, pois vejo que ainda está sujo com a lama do pântano do desânimo. Aquele pântano é apenas o começo das tristezas que sobrevêm aos que seguem esse caminho. Escute-me, sou mais velho do que você. No caminho que você está indo, encontrará canseira, dor, fome, perigos, nudez, espada, leões, dragões, escuridão. Em resumo, a morte e o que você imaginar. E cristão falou: ora, Senhor, este fardo nas minhas costas é mais terrível para mim do que todas essas coisas que mencionou. Acho que não me importa que eu tenha de enfrentar no caminho tudo isso, contanto que possa também encontrar o alívio do meu fardo. Mas sábio segundo mundo continuou: ora, no povoado ali adiante, cujo nome é Moralidade, vive um senhor chamado Legalidade, um homem criterioso, de muita boa reputação, habilidoso em ajudar os homens a tirar dos ombros fardos como o seu. Está percebendo todas as conexões com a nossa vida? Continua aqui o texto. Assim, cristão desviou-se do seu caminho, a fim de procurar ajuda na casa de Legalidade. Mas quando já estava bem perto do monte, então pareceu-lhe bastante elevado, e o lado que estava junto ao caminho se projetava tanto para cima, que cristão ficou receoso de prosseguir, temendo que o monte desmoronasse sobre sua cabeça. Ao mesmo tempo, saíam do monte lampejos de fogo, que causavam em cristão o receio de ser queimado. Ele começou a suar e tremer de medo, e arrepender-se de ter aceitado o conselho de sábio segundo mundo. Com isso, Evangelista apareceu, vindo em sua direção. Evangelista, depois de advertir e chamar cristão ao arrependimento, o enviou de volta ao seu caminho. Assim, no passar do tempo, cristão chegou à porta estreita, por cima da qual estava escrito: batei e abri-se-vos-á. Ele bateu mais de uma vez ou duas vezes, dizendo: posso agora entrar, indigno como fui? Será que para mim a porta abrirão? Não sou merecedor, tão rebelde fui, mas cantarei eterno louvor e gratidão. Finalmente, veio à porta uma pessoa séria, cujo nome era Boa Vontade. Essa pessoa perguntou:
quem estava ali, de onde viera e o que desejava. Cristão respondeu: aqui está um pobre pecador, carregado com um fardo. Venho da cidade da destruição, mas vou a Monte Sião, para que eu seja livrado da ira vindoura. Fui informado que o caminho para lá é por essa porta. Senhor, desejo saber se o Senhor se dispõe a me deixar entrar. Boa Vontade disse: pois não, de todo o coração. E abriu a porta. Quando o cristão estava entrando, Boa Vontade lhe deu um puxão. O cristão logo entrou e perguntou: o que isso significa? Boa Vontade lhe falou: a pouca distância dessa porta está construído um forte castelo, do qual Beuzebu é o capitão. De lá, tanto ele como os que o acompanham atiram flechas naquele que chegam a essa porta, para entrar, tentando fazer com que morram antes de poder entrar. Boa Vontade continuou: não temos objeção contra qualquer pessoa, apesar de tudo que ela tenha feito antes de vir para cá. As pessoas não são de maneira alguma lançadas fora. Portanto, bom cristão, venha percorrer comigo um pequeno trecho do caminho. Eu lhe ensinarei a respeito desse caminho que você deverá percorrer. Olhe em frente. Você está vendo o caminho estreito? Esse caminho por onde você tem que ir. Esse é o caminho. Foi preparado pelos patriarcas, profetas, Cristo e seus apóstolos. É tão reto quanto uma diretriz o pode fazer. Esse é o caminho que você deve ir. Então o cristão disse: mas não há nele voltas nem meandros por onde um estranho possa perder o caminho? Boa Vontade respondeu: sim, há muitos caminhos que incidem sobre este, mas são sinuosos e largos. No entanto, assim você pode distinguir o caminho certo do errado. Somente o certo é estreito e reto. Enquanto caminhava pelo caminho estreito, Cristão viu 2 homens pulando o muro do lado esquerdo do caminho estreito, e vinham com pressa em sua direção. Um deles chamava-se Formalista, o outro Hipocrisia. Vi então que seguiram todos até chegaram ao Monte da Dificuldade, onde havia ao seu pé uma fonte. No mesmo lugar, também 2 outros caminhos, além daquele que vinha reto desde a porta estreita. Um deles dirigia-se para a esquerda, o outro para a direita ao pé do monte. Mas o caminho estreito subia o monte em linha reta, e a subida chamava-se Dificuldade. Cristão foi à fonte, bebeu ali para se refrescar, e logo começou a subir o monte, dizendo: este monte, embora alto, anelo subir. A dificuldade não me ofenderá. Percebo que este é o caminho certo à vida. Anima-te, meu coração, não desanimemos, nem temamos. Embora difícil, é melhor o caminho certo seguir do que o caminho errado, embora fácil, cujo fim é a maldição. Os outros 2 também chegaram ao pé do monte, mas viram que era íngreme e elevado, havendo outros 2 caminhos possíveis. Imaginando que também esses caminhos se encontrariam novamente no outro lado do monte, com aquele pelo qual viram cristão subir, resolveram ir por um desses outros 2 caminhos. Ora, o nome de um desses caminhos era Perigo, o do outro, Destruição. Assim, um daqueles homens seguiu o caminho chamado Perigo, que o levou a um imenso bosque. O outro logo adentrou o caminho chamado Destruição, que o conduziu a um campo amplo, cheio de montanhas escuras. Ali tropeçou, caiu e nunca mais se levantou. Continuando pelo caminho, cristão ainda encontrou a cruz, e aos pés dela o seu fardo caiu e se desfez. Ele continuou a sua viagem, passando ainda por dificuldades. Ele não foi perfeito, ele ainda se desviou algumas vezes, mas sempre a boa providência o trouxe de volta. Assim, cristão perseverou, porque ele era preservado. E nesse caminhar,
ele chegou à cidade do grande rei, onde encontrou eterna alegria e perfeição. Esse é apenas um pequeno trecho dessa história de vários séculos, que vale a pena para que você leia. O peregrino nos mostra um pouco sobre o que é a nossa própria vida. Somos tentados pelos sábios segundo o mundo a não crer nas promessas e ensinos de Deus que parecem tão difíceis a seus olhos. Ao invés de fazer o que a palavra, esse livro velho diz, faça o que seu coração quer, é isso que importa. Ao invés de pegar o caminho fácil, pegue qualquer caminho, todos eles dão a volta no monte da dificuldade e você chega salvo, onde importa. Mas eles estão errados, estão caminhando para a destruição, e só no caminho estreito que é Cristo, caminhamos rumo ao nosso Deus. Que você aprenda essa lição, e que você não viva segundo a sua própria vontade, mas a vontade desse Deus, que é boa, agradável e perfeita, ainda que muitas vezes difícil. É só nela que você encontra a glória de Deus, e aos pés dele pode encontrar salvação e alegria eternas. Oremos. Santo Deus, ainda que perseguições venham, sabemos que bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Que em meio a lutas, a perseguições, a dificuldades, nós perseveremos, mas não segundo as nossas forças, porque senão fracassaremos, Senhor. Que o Senhor, o bom pastor, nos conduza em todo esse caminho árduo, nos fazendo seguir rumo ao Senhor, nos trazendo de volta todas as vezes que nos desviarmos. E que um dia, Pai, cheguemos face a face diante do nosso Senhor Jesus, aquele bom pastor que por nós morreu e ressuscitou, e nos fará reinar com Ele eternamente. Que o Senhor nos faça perseverar, que no Senhor encontremos alegria mesmo diante das duras dificuldades desse caminho, sempre lembrando das promessas, sempre olhando para o alto, sempre com os olhos firmes na cruz e na direção em que seguimos rumo à cidade celestial, rumo ao Senhor. É com o Senhor que queremos viver eternamente. Que o Senhor não nos deixe esquecer dessa determinação, dessa vida que só encontramos em Ti. É o que nós te pedimos, confiados apenas em Jesus como nosso auxílio, no Senhor Deus Trino como o nosso poderoso Salvador que nos preserva. Que Teu Espírito Santo nos guarde e nos conduza para a Tua própria glória, hoje e para sempre. Amém.